Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Turma TS 59, TS 60, nós estamos na disciplina de microbiologia e parasitologia, né? Então eu deixei lá um questionário, se eu não me engano, com 11 questões para ser respondidas, né? Que é um exercício de fixação. Então, quando eu falo exercício de fixação, é um exercício para você estar estudando a matéria com a finalidade de absorver o conteúdo de uma forma mais eficaz. Aí eu passo esses exercícios para vocês estarem respondendo dentro dos videoaulas meu lá no portal e das apostilas, para te dar uma base teórica de estudo, para você futuramente conseguir fazer uma avaliação, tá? Então eu lancei lá 11 perguntas, se eu não me engano. A primeira pergunta é: conceitue microbiologia. Então, conforme vídeo postado por mim, professor Eduardo, microbiologia é o estudo dos micro-organismos patogênicos, ou seja, é o estudo dos micro-organismos causadores de doença no nosso organismo. É o estudo dos vírus, das bactérias, dos fungos e dos protozoários. Isso é microbiologia, é o estudo dos micro-organismos causadores de doenças, vírus, bactérias, fungos e protozoário. E parasitologia é o estudo dos parasitas que causam doença no organismo humano, ou seja, verminose, eumintos, todo parasita que venha causar uma doença no nosso corpo, a gente chama de parasitologia. O que é parasitologia? É o estudo dos parasitas causadores de doenças. Por exemplo, eu tenho uma pediculose, doença causada pelo piolho. É o estudo da parasitologia. Eu tenho uma doença causada pelo carrapato, é um parasita. Eu comi uma carne de porco infectada com um parasita chamada tênia. Eu adquiri uma teníase, isso é parasita, tá? Que são as verminoses. Então, parasitologia é o estudo dos parasitas causadores de doenças no nosso organismo. Só que vocês vão entender no decorrer da disciplina que existe ectoparasita e endoparasita. Ectoparasita é aquele parasita que vive no meio ambiente que causa uma doença no meu organismo, como eu falei agora, pulgas, carrapatos, né? Isso são ectoparasita, que vive no meio ambiente que venha a gerar doença no meu organismo, como o mosquito barbeiro é um parasita que transmite a doença de Chagas, é um parasita. Ectoparasita. Ectoparasitas são aqueles parasitas que vivem no meio ambiente que causam doença ao nosso corpo. Endoparasita já é quando nós temos um parasita dentro do nosso organismo que vai desenvolver doenças de dentro para fora. A gente comeu algo contaminado e ele se desenvolve dentro do nosso organismo, porque ele às vezes precisa de um hospedeiro para se desenvolver. E esse hospedeiro geralmente definitivo é o ser humano e acaba ali se alojando na corrente sanguínea ou um determinado órgão, transmitindo uma doença. Aí a gente chama de endoparasita, que vive dentro do organismo humano e desenvolve uma doença. A gente chama de endoparasita. Agora, quando eu sou contaminado por um parasita que vive no meio ambiente, que vem me causar uma doença, é ectoparasita. E parasitologia é o estudo desses parasitas, né? Dessas verminoses, desses eumintos, desses endoparasitas e ectoparasitas que venham causar doença no corpo do paciente. Tá? A gente vai estudar isso mais à frente. Só quero que você entenda a diferença. Micro-organismo é o estudo dos micro-organismos causadores de doença, vírus, bactérias, fungos e protozoários. Parasitologia é o estudo dos parasitas, seja ele ectoparasita, de fora para dentro, seja ele endoparasita, de dentro para fora.
seja uma carne contaminada por um ovo de uma verme, seja a água contaminada com larvas, o alimento contaminado com larvas, a carne contaminada, seja a picada de um inseto que venha te causar uma doença, ectoparasita, seja um carrapato, seja uma pediculose causada pelo piolho, isso é tudo parasita. E o estudo desses parasitas chamamos de parasitologia. Muitos pacientes ficam hospitalizados por algumas doenças parasitárias. Por exemplo, a esquistossomose, a filariose, que é elefantíase, que o pé fica enorme, né? Que é causada pela picada de um mosquito, que você vai aprender futuramente, e mexe com a circulação sanguínea, com a circulação linfática, mas enfim, essa não é a questão. A questão é o conceito de parasitologia, que é o estudo dos parasitas, tanto endoparasita como ectoparasita. Endoparasita de dentro do organismo do ser humano para fora, a doença se desenvolve de dentro para fora. E ectoparasita é do meio ambiente para o meu organismo, tá? Eu pedi para diferenciar endemia, epidemia, pandemia e surto, né? E citar exemplo, tá? Surto é o aumento repetitivo de números de casos dentro de limite muito restrito ou de uma doença específica. Por exemplo, na escola de Nova Iguaçu está tendo um surto de pediculose, de piolho. Na padaria está tendo uma infestação de rato, isso é surto. Entendeu? Surto é o aumento repetitivo de número de casos, tá? Dentro do limite ali restrito de uma doença específica, Tá tendo um surto na escola de crianças com hanseníase. Tá tendo um surto na escola de crianças com pediculose. Tá tendo um surto de criança com escabiose. Isso é surto. Tá tendo uma infestação de ratos na escola, na creche, no quartel. Isso é surto. É dentro do limite muito restrito, ali numa determinada localidade, num determinado espaço. Isso é surto. Epidemia é quando há o aumento do número de casos determinados de uma doença, muito mais acima do esperado, e não delimitando a uma região. Ou seja, a epidemia não fica só numa região, fica em um bairro. Tá tendo uma epidemia de tuberculose, tá tendo uma epidemia de dengue no bairro tal. Então, epidemia é quando há um aumento de números de casos determinados de uma doença específica. A gente chama de epidemia, tá? Epidemia, né? Epidemia se espalha por diversas regiões. A epidemia se espalha por diversas regiões. É diferente do surto. O surto fica ali concentrado numa localidade, numa restrição de local. A epidemia, não. A epidemia há um aumento de casos da doença que ultrapassa aquela região específica ali, tá? E também eu pedi para falar sobre, cadê a pergunta? Além da epidemia, do surto, falar sobre, aumentou aqui sem querer. Endemia. Endemia ocorre com um certo número de casos da doença controlados em determinada região. A epidemia não se controla. A epidemia, tá? Ela passa de uma região, de um bairro. A endemia não, ela dá em uma localidade, em uma região e tem como ser controlada.
como eu falei, endemia ocorre com certos números de casos das doenças controlados em uma determinada região. Eu tenho uma região que está tendo a endemia de tuberculose. Na rua Floriano Peixoto tem 8 casas com casos de tuberculose, com casos de hanseníase em uma região. A epidemia não, ela passa de uma região para um bairro inteiro. Ela não fica numa localidade. Ela não fica ali naquela localidade. Além dela atingir aquela região, ela atinge bairros vizinhos, como a dengue, por exemplo. O surto não. O surto é restrito dentro de um limite de espaço, ali naquele único espaço. Epidemia não. Ela se agrava. A epidemia, ela vai se agravando, né? Ela vai se agravando por determinadas regiões, que é diferente. Tá? O surto, para vocês entenderem, é numa restrição de limite de espaço. Como eu falei, escola, creche, quartel, né? É um aumento repetitivo. Epidemia é quando atinge uma larga área geográfica e atinge uma grande quantidade de pessoas, não delimitando apenas uma região, passa de uma região. A endemia trata-se da quantidades ou não de abrangência, tá? A endemia, como eu falei, endemia ocorre um certo número de casos de doenças controladas em uma determinada região ou determinado bairro. Epidemia não. A epidemia ela espalha de um bairro para o outro. E pandemia é aquela doença infecciosa causada por vírus ou bactéria, que atinge, além de atingir região, ela atinge cidades, continentes e países, como o Covid, como o HIV na época. O HIV era uma pandemia, o Covid é uma pandemia, né? Ela atinge, além de atingir regiões, além de atingir continentes, atinge um país por inteiro. Isso aí é uma pandemia. A endemia não, a endemia ocorre casos de doenças numa determinada região ou localidade, ou rua ou bairro, de forma controlada pelo setor de vigilância sanitária. A epidemia já é diferente. A epidemia, a doença passa acima do número esperado na determinada região. Ela passa de uma região, ela pode ir para outra região, e se não controlar, ela se torna uma pandemia, tá? A questão 4, o que são micro-organismos patogênicos? Quando eu falo micro-organismo patogênico, eu estou me referindo a micro-organismos que são causadores de doenças. Micro-organismos patogênicos são aqueles micro-organismos causadores de doença. Patogênico vem de patologia, vem de doença. Então, são micro-organismos que vêm causar doença no organismo humano. Cite o micro-organismo causadores de doenças infecciosas. Vírus, bactérias, fungos e protozoários. Quais são os micro-organismos causadores de uma doença infecciosa? Vírus, bactérias, fungos e protozoário. Lembrando que os micro-organismos mais causadores de doença hoje em dia são as bactérias e os vírus, né? São os que causam mais doenças hoje em dia no organismo humano, são os vírus e as bactérias. Vírus e bactérias são os micro-organismos mais causadores, mas a gente tem doença fúngica e doença causada por protozoário. Então, os micro-organismos causadores de uma doença infecciosa é vírus, bactérias, fungos e protozoários, destacando que o vírus e a bactéria são os que mais causam infecção no ambiente hospitalar. E doenças. A sexta diferencia a asepsia de antissepsia. A asepsia é a desinfecção e limpeza de tecidos sem vida, objetos, materiais e equipamentos. Aí eu falo asepsia.
Vou fazer a desinfecção do meu termômetro com álcool a 70, com algodão. Estou fazendo asepsia. Vou pegar o estetoscópio, que é aquele aparelho usado para escutar o coração. Vou fazer asepsia. Acabei de fazer nebulização no paciente. A máscara de nebulização vai ser feito uma asepsia. Então, todo o material e equipamento que precisa ser desinfectado com hipoclorito de sódio ou álcool 70... ou clorexidina alcoólica, nós estamos fazendo asepsia. Antisepsia é desinfecção de tecido vivo, pele, mucosa. Vou aplicar uma intramuscular. O que eu faço aqui com o algodão? Uma antisepsia. Vou puncionar uma veia. O que eu faço aqui com o algodão antes de colocar o catéter intravenoso? Uma antisepsia. Vou passar uma sonda vesical na uretra masculina e feminina. O que eu faço ali no órgão genital feminino e masculino? Antisepsia. Vou limpar uma ferida. Antisepsia. Vou limpar o equipamento, o material. Asepsia. Asepsia, desinfecção de tecido sem vida. Antisepsia, desinfecção de tecido vivo, tá? Conceitue esterilização. Esterilização é um processo que visa destruir todas as formas de vida microbiana que possam contaminar produtos, materiais e objetos voltados para a saúde. Então, esterilização é um método que destrói todas as formas de micro-organismo. Existem 2 métodos de esterilização, a vapor e calor, pela autoclave e pela estufa, dentro do ambiente hospitalar, lá no CME. Então, a esterilização é a destruição de todas as formas de micro-organismo feita e matando toda forma de micro-organismo, tá? O que é EPI? EPI é Equipamento de Proteção Individual e CME, Centro de Material de Esterilização. EPI, você vai ouvir muito falar essa palavra, EPI, Equipamento de Proteção Individual que protege o profissional de saúde. E CME, Centro de Material de Esterilização. Leva esse material contaminado lá no CME, no Centro de Material de Esterilização. Quando devemos utilizar um EPI? Devemos utilizar um EPI todas as vezes que nós formos ter contato com o paciente em precaução de contato, em precaução respiratória. Aí devemos usar um EPI. Equipamento de proteção individual é aquele, equipamento de proteção individual, vai me proteger. Então, todas as vezes que o paciente estiver dentro do hospital, que eu ver que ele tem uma doença infecto-contagiosa, tanto por contato, por transmissão de contato, tanto por vias aéreas superiores, pela respiração, eu tenho que usar o EPI. Máscara cirúrgica ou N95. Lembrando que a máscara N95 é a máscara para precaução respiratória, para aquelas doenças que são transmitidas por vias aéreas superiores. Aí usamos a N95, que é aquela bico de pato. A cirúrgica, que é aquela que colocamos aqui, ela é usada para precaução de contato. Então, o EPI é usado em pacientes que estão em isolamento de contato, isolamento respiratório ou qualquer procedimento que você vai realizar com o paciente, que você vai ter contato com secreção de sangue, de urina e de saliva desse paciente. O EPI são touca, óculos de proteção individual, máscara cirúrgica, máscara N95, lembrando que a máscara N95 é para precaução respiratória, doença transmitida pelas vias aéreas superiores. Capote ou avental, luva estéreo ou luva de procedimento, tá? Então, touca, óculos de proteção individual, máscara cirúrgica, máscara N95, capote ou avental, luva de procedimento ou luva estéreo. Esses são os EPIs que vocês vão utilizar dentro do ambiente hospitalar. Tá? O EPI você usa tanto para qualquer procedimento relacionado ao paciente, né? A fim de evitar uma autocontaminação, por isso chamamos de EPI, Equipamento de Proteção Individual. Só que dentro do EPI você tem a máscara cirúrgica e a máscara N95. Se você for ter contato com um paciente que está em isolamento respiratório, porque aquela doença dele é transmitida pelas vias aéreas superiores,
Além do EPI por inteiro, máscara N95. Agora só vai dar um banho no leito, vai auxiliar um médico num procedimento estéril. EPI e máscara cirúrgica. Vai realizar um curativo, mesmo contaminado. EPI e máscara cirúrgica. A máscara N95, não esqueça, só é usada para precaução respiratória, doenças que são transmitidas pelas vias aéreas superiores. Ao respirar, ao tossir ou pela saliva. Quais são as atribuições? Eu acho que eu pulei questão aqui, né? Não, ou não. Quais são as atribuições do... Qual a função do Descarpac? A função do Descarpac é desprezar todo material pérfaro cortante. Tudo que é pérfaro cortante, tudo que corta, que perfura, eu jogo no Descarpac. Tá? É usado para você desprezar todo material pérfaro cortante para você não causar acidente biológico. Quais são as atribuições do CME, que é selo de material de esterilização? Concentrar os artigos instrumentais esterilizados ou não, tornando mais fácil seu controle, conservação e manutenção. Padronizar técnicas de limpeza, preparo, acondicionamento e esterilização. Distribuir os artigos esterilizados para toda a unidade do hospital para o atendimento do paciente. Lembrando que, após o uso do material esterilizado, contaminado, a gente leva ele para uma sala chamada expurgo. Tá? O expurgo, que fica em toda a enfermaria, todo o corredor, tem uma sala de expurgo, é para você colocar todo o material que foi utilizado com o paciente. Comadre, patinho, tudo que você usou. Máscara de nebulização, tudo que você usou, que está contaminado, vai para o expurgo. Dali, leva um profissional do CME, vem, um técnico que trabalha no centro de material de esterilização, vem, pega esse material no expurgo, claro que ele vai estar usando o EPI, e vai levar de carrinho para o CME para fazer a esterilização ou desinfecção, tá? Como é feito o transporte do material após ser esterilizado? O transporte do material após ser esterilizado, passar por uma estufa e pelo autoclave, o transporte dele é feito através de um carrinho apropriado, onde é distribuído em todos os setores de forma adequada, a fim de evitar a contaminação. Claro que o profissional que está levando esse material que foi esterilizado lá no CME, lembrando que esterilização é a destruição de toda forma de micro-organismo, ele vai estar usando todo o equipamento de proteção individual para estar distribuindo esse material nos setores para os procedimentos e atendimento com o paciente. Após o uso desse material esterilizado, eu falei anteriormente, ele é desprezado no expurgo pelo técnico de enfermagem. E quem recolhe esse material no expurgo contaminado é o profissional do CME, do Centro de Material de Esterilização. Aí leva para ser esterilizado. Lá o material é lavado pelo lavado, é desinfectado e é embalado e colocado na autoclave e na estufa por 1 grau ou por um tempo determinado pelo CME para destruir todos os micro-organismos. Após essa esterilização, esse material é colocado em carro apropriado, um carrinho apropriado, e aí o profissional do CME vai distribuir esse material para os setores referentes, dando para os setores referentes para que esse material possa ser utilizado de uma forma eficaz. É sempre bom o técnico de enfermagem, quando receber o material do CME, observar a data da esterilização, tá? Que vem uma fita, né, dizendo que aquele material foi esterilizado com a data e com o horário. Conceitue biossegurança hospitalar. É o conjunto de ações para a prevenção e proteção do profissional de saúde. É um conjunto de ações que o profissional de saúde utiliza para a proteção e prevenção da sua autocontaminação, como usar um EPI, é um método de biossegurança. A lavagem das mãos, que é um procedimento antisséptico, é um método de biossegurança. O uso de máscara N95 para precaução respiratória é um método de biossegurança. Conceitue área crítica, semicrítica e não crítica. Área crítica
é onde existe risco, maior risco de aumento de contaminação e transmissão de micro-organismo. A chamamos de área crítica. É onde os pacientes correm risco de ser contaminados, tipo CTI, UTI, unidade coronariana, sala vermelha. Então, onde tem pacientes entubado, traqueostomizado, monitorizado, é onde o paciente corre risco de ter uma transmissão de um micro-organismo, seja de forma direta ou indireta. A gente chama de área crítica, onde existe risco aumentado de transmissão de infecção para o paciente, pelo procedimento de enfermagem. Lembrando que a transmissão do micro-organismo para o paciente vai por nós profissionais que levamos a contaminação para ele. Área semicrítica, a infecção é de baixo risco para o paciente. Enfermaria, quarto, leito, né? Onde o paciente está lá na ortopedia, está lá na clínica médica, na clínica cirúrgica. A infecção é de baixo risco para esse paciente, porque lá não vão ser feitos vários procedimentos invasivos nele. A área crítica não. Os procedimentos são muito invasivos, tipo centro cirúrgico, centro obstétrico, UTI neonatal, sala vermelha, sala amarela, todos os pacientes entubados, setor de paciente queimado, era crítica. Então, toda a área crítica existe um risco aumentado de infecção, porque são feitos vários procedimentos que podem levar à contaminação desse paciente. Área semicrítica, a infecção é de baixo risco para o paciente, porque não existem tantos procedimentos assim invasivos que venham a contaminar o paciente, tipo enfermaria, quarto, andar, ambulatório. Não vai ser feito procedimento que vai levar tanto risco para a vida desse paciente. A área não crítica é a área onde não se realiza procedimento nenhum com o paciente. A área não crítica é a área que não se realiza nenhum procedimento com o paciente. Nenhum procedimento. Tipo, almoxarifado, setor administrativo, RH, onde não há risco e onde não vai ser feito nenhum tipo de procedimento com o paciente. A área não crítica é a área onde não se realizam procedimentos com o paciente. Semicrítica é uma área onde a infecção é de baixo risco para o paciente. Vocês estão realizando poucos procedimentos para contaminá-lo. E a área crítica é onde existe o risco aumentado de transmissão de infecção para aquele paciente, porque são realizados vários procedimentos que venham contaminar esse paciente, tá? Espero que vocês tenham entendido. Foi longo as respostas, mas eu acho que eu consegui explicar. Beijos!